então São João, Epístola de São João 2, capítulo 2. Nós vamos de 24 a 29. Assim que você achar, fique de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. Amém? Vamos, antes da leitura, orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por nos trago, Senhor, até a tua casa. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, Senhor, nessa noite. Concede-nos, Senhor, meu Pai querido, graça para poder compreender a tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos guia, Senhor, através do teu Espírito Santo, para compreender, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor, nos fortalecer através dos seus ensinos, Senhor, dados aos teus filhos, Senhor, meu Pai querido, no passado. Pai, em nome de Jesus Cristo, conserva a nossa mente, conserva o nosso coração, Senhor, pronto para te servir, pronto, Senhor, meu Pai querido, para buscar a tua presença, o desejo do nosso coração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? São João 2, de 24 a 29. Procedemos à leitura. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis-vos em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que eu vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É a verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a injustiça é nascido dele. Amém? Pode sentar. João, como nós temos já falado aos irmãos, explicado aos irmãos, João escreve essa epístola alertando aos seus ouvintes quanto a homens que se infiltravam dentro da igreja, trazendo novidades, dito novidades, porque queriam acrescentar a revelação já dada ao Espírito Santo no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, algo que não existia. Uma dessas coisas era a negação que Jesus Cristo era Deus, que pois Jesus Cristo aqui, enquanto morreu, era só carne. Isso é contra os ensinos da palavra do Senhor, porque nós bem sabemos que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Tendo posto isto, eles queriam influenciar aqueles que ouviam a eles para tentar arrebatar esses homens do Evangelho verdadeiro. Como nós temos já percebido, essas artimanhas de Satanás, elas, mesmo aparentemente velhas, elas continuam ainda hoje, de uma forma mais contemporânea ou talvez moderna,
com uma roupagem nova, mas com as mesmas velhas mentiras, tentando ludibriar e enganar as pessoas, tentando manipular as pessoas para o seu próprio bel prazer ou para suas próprias necessidades. E João, ele dá características a esses homens que são enganadores. Ele demonstra através da palavra que muitos desses querem tirar benefício próprio para si. Então, nós vamos ver nessa noite qual é a proteção que o Espírito Santo nos dá contra essas heresias. Porque alguém pode dizer, pastor, então será que vai chegar alguém e vai falar alguma coisa e eu vou ser enganado e vou ser arrebatado das mãos do Senhor? Eu vou falar para você, ele vai tentar. Mas o Senhor nos dá ferramentas para nos proteger contra essas astutas ciladas de Satanás, que usam homens, como usou no passado, para tentar enganar aqueles. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, se eles pudessem enganar até os escolhidos, ele enganaria. Pois ele vai tentar enganar. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá ferramentas para podermos resistir ao Satanás. Amém? Verso 22 a 24. Duas coisas o crente deve permanecer como sendo verdadeiros em sua vida. Ele deve usar isso como verdades e práticas cotidianas para a sua vida, para que ele possa o quê? Se livrar dessas astutas ciladas de Satanás. Veja bem, a primeira coisa, 2:24, está com a sua Bíblia aberta? Ele diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós o Filho e no Pai. Veja bem, a palavra 2:24, a unção do Espírito. Agora, 2:24 é a palavra de Deus, ela deve o que? Habitar a sua vida. A palavra da verdade do Senhor, ela deve habitar totalmente a sua vida. E como que a palavra do Senhor, ela é habitada na sua vida? Você tem que ler a palavra, você tem que entender a palavra através do Espírito Santo e praticar a palavra. Se alguém vier com outro fundamento, além daquele que já fora colocado, a própria palavra de Deus nos ensina que esse seja o quê? Maldito. Então tudo que contém nessa palavra é verdade. Tudo que vier acrescentar ou tirar disso que está escrito aqui é mentira. Então a ortodoxia, que é a observação da palavra de Deus fielmente, ela tem que ser observada na tua vida. Amém? Segunda coisa, no verso 27, a unção do Espírito. 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permaneça em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Fique com a primeira parte. Quanto a vós outros, a unção dele recebeste. Quer dizer, o chamado do Espírito Santo, a adoção por parte de Jesus Cristo já foi concedida a nós. O abrir dos olhos através do Espírito Santo já ocorreu com as nossas vidas. Hoje nós podemos discernir o que é certo e o que é errado, segundo a unção do Espírito que habita na vida do crente. Amém? Duas coisas devem ser também marcas do crente verdadeiro. Essas duas coisas são a esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. O crente tem que esperar ardentemente pela volta de Cristo. Ele não pode passar um tempo sem pensar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque se ele agir assim, ele vai o quê? Deixar de crer, deixar de ter esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança ela deve ser nova e renovada em nossas vidas diariamente. Verso 28. Olha lá o que diz verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Nele quer dizer, permaneça na esperança de Jesus Cristo nele,
para que quando ele se manifestar, quando ele voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhado na sua vinda. Muitos terão vergonha, muitos terão tentar se esconder, dizendo: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a palavra de Deus fala que claramente aqueles que vão chegar no céu falando: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo por ti. E o Senhor Jesus Cristo vai olhar para ele e falar assim: olha, eu vos nunca conheci. Então, não tenha vergonha de quando o Senhor vier buscar a sua igreja, mas se apresente diante de Deus, diante de Jesus Cristo, confiadamente, esperando pela vinda do Senhor. Fala: Senhor, tudo que eu pude fazer com as minhas forças, Senhor, e através do teu Espírito, Senhor, eu tenho feito. Eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha porque eu esperei com paciência em ti, Senhor, que tu voltasse para me levar para junto de vós. Vamos examinar mais duas. Vamos examinar mais dedicadamente esses pontos que nós lemos. Em primeiro lugar, veja bem, nós devemos permanecer no antigo evangelho que ouvimos, em vez de buscar novos ensinos. Isso está no 2, do 24 ao 26. Veja bem, devemos permanecer no antigo evangelho. O que é o antigo evangelho? É a palavra. Essa palavra não é o Antigo Testamento, mas a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus revelada a nós. As coisas que vêm como modernidade para apresentar uma pseudo-modernidade ao Evangelho, seja ele o quê? Afastado. Mas tenha o Evangelho de Cristo como você tem ensinado, como o Espírito Santo de Deus tem ensinado a você, como única regra. Ah, mas isso não é bem assim, não pode dizer. Mas a palavra de Deus não diz assim. Ressache tudo nova interpretação da palavra. Muitos dirão a você: olha, o Senhor me revelou algo diferente. Isso era assim, agora não é mais assim. Eu costumo dizer de um livro chamado A Cabana. Esse livro ele demonstra um evangelho falso que diz que no final de todas as coisas Deus reconciliará tudo novamente com ele. Não é assim. Nós sabemos que para aqueles que são salvos segundo o propósito do coração de Deus, há um futuro certo. Mas para aqueles que não são salvos também tem um futuro certo, que é o inferno. Ao Satanás e aos seus seguidores, aos seus anjos, será o inferno. O Senhor não perdoará. A palavra de Deus fala que o Senhor não te tomará por inocente. Então, na verdade, essas pseudo-interpretações da palavra de Deus que não é verdadeira, seja ela o quê? Ressachada. Não aceite. Mas seja o quê? Ortodoxo com a palavra. A palavra de Deus sempre falou assim. Eu sempre aprendi. Não estou dizendo que você não tenha pegado um entendimento errado e se aprofundado para conhecer a palavra. Não digo isso. Mas o fundamento do Evangelho, esse não pode ser tirado de cada um de vocês. E tem coisas que são indiscutíveis, como Jesus Cristo sendo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que ele foi para o Pai e voltará para nos buscar, que é o Espírito Santo agindo na terra daqueles que são do Senhor, aquele que nos ajuda e nos auxilia. Os bons costumes, essas coisas não podem ser alteradas pela modernidade que o mundo tem empregado, né? Verso 24 a 26 diz assim: permaneça em vós o que ouvisse desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, Jesus, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vós procuram enganar. João diz assim: essas coisas que eu escrevi é a respeito daqueles que querem te enganar, não daqueles que querem te fortalecer no Evangelho, mas aqueles que têm chegado sorrateiramente para tentar enganar, para tentar ludibriar as suas vidas. João diz o seguinte: o que eu visse desde o princípio é o Evangelho, o ensino dos apóstolos e o apostólico, a mensagem original
que foram pregadas. Não tinha mudado e não iria mudar. João fala assim, olha, aquilo que vocês ouviram de Cristo, ela não vai mudar nunca. Não iria mudar nem naquele princípio e nem futuramente, porque a palavra que o Senhor colocou é fiel, ela não volta atrás. Porque aqueles homens que chegavam nessa igreja queriam trazer uma nova interpretação. Olha bem, veja bem, não é bem assim. Muitas vezes nós ouvimos isso, né? Não é bem assim. Veja bem, olha, faça assim. Mas a Bíblia fala assim, meu irmão. Não, mas a interpretação bíblica está errada. Isso é comum acontecer com as pessoas que se afastam do Evangelho, né? Ou que querem abrir uma outra denominação, eles sempre têm o quê? Uma desculpa. Sempre uma desculpa herética. Querem se afastar dos caminhos do Senhor para o quê? Alimentar, muitas das vezes, a condição pecaminosa que vivem. Né? Então eles não querem, não. A palavra é muito pesada, a palavra é mais leve. Como se parecesse que quando você muda de lugar, a palavra de Deus altera. A palavra de Deus é verdadeira aqui, ali, em qualquer lugar. Só que não fique só com a palavra doce, né? A palavra fácil. Muitas pessoas querem dividir isso. O cristão deve ser sempre conservador em sua o quê? Teologia. Naquilo que ele sabe de Cristo, ele tem que ser o quê? Conservador. Não seja moderno, né? Mas seja exemplo dos fiéis na observância da palavra de Deus. É um fundamento só, esse fundamento não pode ser mudado. Não sinta o que coceira nos ouvidos, né? Tem gente que sempre corre atrás de novos mestres. Tem gente que sempre corre atrás de novidades. Né? Alguém diz assim, olha, a Mariazinha está ali, está acontecendo alguma coisa espetacular. Aí as pessoas vão lá, como uma manada, né? Vamos lá, ver o que está acontecendo. Olha lá está acontecendo de tempo em tempo, essas coisas acontecem. Uma hora é dente de ouro, outra hora é purpurina que cai da mão, outra hora é óleo, outra hora é curas miraculosas, né? Que ninguém sabe que tanto acontece e como acontece. Mas aí você olha o evangelho que é pregado naquele lugar, não tem nada de evangelho, mas as pessoas querem o quê? Aparência. Não viva pela aparência. Não vá pelas manifestações que às vezes são pseudos de manifestações do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que nos finais do tempo, se pudesse enganar até os escolhidos, ele enganaria. E a Bíblia fala que há uma operação do erro presente nesse mundo. Né? Você está firme, continue firme no Evangelho que Jesus Cristo tem te ensinado. Amém? Aí ele fala assim, ó, dando ouvidos a qualquer e nunca chegando a conhecimento da verdade. E uma característica nos tempos difíceis que sobreviverão a acontecer. Nos tempos que, tanto de João como nos nossos tempos, aparecerão vários falsos profetas. Vários homens que praticam a heresia da sua palavra. Ele fala assim, não fique ansioso para conhecer essas coisas. Não fique deslumbrado pela aparência, né? Pelo bater do pé, pelo falar grosso, né? Tem um cara na internet aí que diz que ele fala grosso, né? Quando ele fala grosso, ele fala tanta besteira, fala tanto falta de fundamento da palavra, mas porque ele fala grosso, as pessoas parecem que alguém diz assim, eu senti um arrepio. Isso não é o Espírito Santo, não. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Se vai de encontro com a verdade da palavra, amém, mas se não for, não aceite. Aí estava dizendo que, eu escutei aí, não vou dar o nome aos dois, mas ele dizia assim, que Deus para quando eu peço. Deus para quando eu peço. Né? Deus para me ouvir. Deus ouve.
pela sua misericórdia. Você não tem poder para mandar. Ó criatura, quem és tu para mandar no teu Criador? Ó vaso, o vaso que foi feito assim, o assado, por acaso o vaso tem vontade própria para dizer, não, eu não quero ser um vaso assim. E alguém às vezes quer barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, mas tu tem que me dar isso. Quem és tu, homem, para barganhar com teu Deus? Quem é você para discutir com o Senhor? Para interpelar a Deus nas condições que você vive? Eu vejo exemplos da Bíblia, né? João, por acaso, alguma vez interpelou a Deus por estar vivendo aquela situação. Pelo contrário, ele aceitou do Senhor e disse, Senhor, se nu eu nasci, então que nu eu volte para ti. Mas esse ponto os homens não querem usar. Eles querem usar esse texto para dizer assim, ó, se nu eu nasci, então nu eu volto para ti. Quer dizer, Senhor, se sem dinheiro eu nasci, eu vou para ti. Não é assim. Isso não é evangelho. Amém? O reverendo Augusto Nicodemos está coberto de razão quando diz que não era a antiguidade que torna a doutrina apostólica, verdadeiramente, mas o fato de que era apostólica. Presta atenção, não era o fato que era a doutrina antiga, mas o fato verdadeiro é que era dos apóstolos, ensinada por Cristo. Alguém diz assim, não, eu vou voltar à prática dos apóstolos. Porque era um deles, chamado para determinar esse tipo de coisa. Mas a verdade não é porque eles eram apóstolos, mas porque eram apóstolos chamados por Cristo, enviados por Cristo, para trazer e levar aquela verdade do Evangelho. Ela foi ensinada por homens inspirados por Deus, essa palavra, levados pelo Espírito Santo a falar as verdades dessa palavra, desses fundamentos dados por Cristo a eles. E não venha dizer que existem profetas, apóstolos novos com uma nova revelação, porque é isso que eles querem dizer. Eles querem se equiparar ao quê? A esses. Eu sou apóstolo, como eles eram apóstolos de Cristo, então eu dei uma revelação. Não, a revelação foi dada a eles, inspirada por Cristo para eles. Irmãos, o que? Trazer essa mensagem da palavra de Deus. Veja bem, todo novo ensinamento que contradiz a doutrina dos apóstolos, dessa palavra que foi nos revelada, ou fosse além dela, deveria ser considerada falsa. É isso que João está dizendo. Toda a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Veja bem, João estava no final da sua vida. Quase todos os apóstolos já haviam morrido. Então ele trata novamente escrevendo isso para dizer, veja bem, todo o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, esta verdade é a verdade absoluta, ela não pode ser alterada. Não tem um fundamento novo. Por isso que João fala assim, olha, essa verdade é uma verdade dada aos apóstolos, não é dada a homens novos agora. Então João estava relembrando aos seus ouvintes que a verdade era o quê? Aquilo que eles já tinham aprendido. Pelos chamados homens de Deus. Obsessão por novidade doutrinária é um grande perigo, é um sinal do espírito do anticristo que opera no mundo. John Stott, pastor batista, diz assim, o cristão nunca pode levantar âncora e zarpar para o alto mar do pensamento especulativo. Quer dizer, o cristão ele nunca pode deixar a sua mente devagar, contar história. Não, será que pode ser assim? Ou será que então talvez seja dessa outra forma? Nunca deixe a sua mente zarpar, mas fique com a fidelidade da palavra, com a ortodoxia da palavra e das Santas Escrituras. Amém? Tampouco pode abandonar o ensino primitivo dos apóstolos, trocando-o pela subsequente tradições humanas. Alguém pode dizer, não, a tradição da igreja é essa, mas não está em conformidade com a palavra. Seja essa chata.
alguns anos atrás, era proibido usar calça nas igrejas. Umas igrejas tinham horror às pessoas que usavam calça e falavam ainda que as pessoas que usavam calça iriam para o inferno. Aonde estava escrito isso na palavra? Em lugar nenhum. É tanto que hoje em dia a maioria dessas igrejas aceitam calça, batom, brinco e daí tantas outras coisas. Fique com aquilo que a palavra de Deus fala. Não fique com aquilo que o homem fala, porque dizendo que a tradição da igreja é essa. Se a tradição for bíblica, amém. Se não for, aceite. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser presbiterianos. Observar e ler, examinar as Escrituras constantemente em nossas vidas. O propósito dos hereges e das falsas doutrinas é enganar. 2:26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João está falando assim, essas coisas que eu tenho alertado vocês são sobre aqueles que querem te enganar. Então, veja bem, o propósito dos hereges é o quê? Enganar. Mas o resultado da nossa lealdade ao Filho e ao Pai é dessa comunhão com eles é a vida eterna. O resultado de você observar a palavra com fidelidade na tua vida, o buscar incessante do Espírito Santo da sua vida é o quê? O resultado é a vida eterna. E para esses é o quê? O inferno. O que está em jogo não é apenas uma mera discussão de opinião. Alguém pode dizer, não, só estamos discutindo opiniões. Não é apenas uma mera discussão de opinião teológica diferentes, mas a própria vida eterna sua. A própria vida eterna que você a tem em Jesus Cristo. Discutir o Evangelho, discutir e ressachar toda mentira proposta por homens hereges tem que ser válida. Você não engula por um falso evangelho, por uma falsa união, porque isso vai levar a sua vida ao inferno. Alguém diz assim, não, eu não discuto religião. A discussão da religião, irmão, está em você colocar fundamentos verdadeiros na palavra de Deus e não aceitar por amizade ou por qualquer outra coisa o fundamento errado da palavra. Você não quer receber meio salário no mês, quer? Quem trabalha 30 dias aqui, você quer receber a metade do seu salário? Ou você quer receber o seu salário completo? Assim também é a nossa dedicação ao Senhor e à sua palavra. Ela não pode ser o quê? Vilipendiada ou dividida ou seccionada, mas ela tem que ser por inteira. E quando alguém faz isso com você, ele está tentando fazer o que com você? Roubar. Roubar o teu salário. E quem tenta cortar ou seccionar a palavra de Deus também é ladrão. Amém? O apóstolo João dá 3 marcas dos falsos mestres. Disseminam heresias na igreja. Eles proliferam as mentiras deles no meio da igreja. E veja bem, as mentiras dos hereges geralmente são fáceis e palatáveis, quer dizer, são fáceis de se entender e o que? De se engolir. Agora a palavra de Deus, ela requer de nós muitas vezes o quê? O deixar de lado muitas das coisas. Ela provoca em nós mudança. A mudança muitas das vezes é dolorosa. A primeira, eles abandonam a comunhão da igreja. 2:18-19, veja bem, diz assim, eles saem do meio da igreja. Por que saem do meio da igreja? Geralmente, aquelas pessoas que querem inventar algumas coisas, elas querem dividir a igreja. Elas começam a dividir e começam a criar castas no meio da igreja, e para que o povo faça o quê? Arranque aquelas pessoas do meio da igreja para que elas provoquem e criem uma nova perspectiva do evangelho. Elas primeiro disseminam as mentiras para tentar arrebatar aqueles seus ouvintes para poder dividir. Esse é um dos propósitos
propósito. Segunda, eles negam a fé. Eles negam a fé porque eles negam o fundamento que eles haviam aprendido. Porque quando eles querem aumentar ou tirar o Evangelho de Jesus Cristo, eles não acreditam que o Evangelho de Jesus precisa salvar. Eles têm que acrescentar ou tirar alguma coisa. Terceira, eles tentam enganar, se possível, até os fiéis. 2:26. A grande pergunta do cristianismo é que Jesus quem é Jesus? Veja bem, uma das mentiras que eles pregavam, que queriam ensinar, que Jesus Cristo, verdadeiramente, ele só foi Deus quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Depois o Espírito Santo de Deus se afastou dele e ele ficou aqui como carne. Então eles negavam a divindade de Cristo. Então uma das mentiras que eles queriam ensinar era essa, para respaldar o pecado que eles viviam nas suas carnes, porque eles não se preocupavam com a sua carne. Eles davam as suas vidas ao pecado. Eles falavam assim, olha, o importante na verdade é o Espírito, não é a carne. É tanto que Jesus só foi Espírito quando o Espírito desceu no batismo, depois do Espírito Santo desceu. Então eles negavam a divindade de Cristo. Isso é uma heresia muito grave. E a grande pergunta que se diz a nós aqui, quem é Jesus? Um exemplo de bom homem? Sim ou não? Só um exemplo de bom homem? Um grande mestre? Ou ele é Deus feito carne? Jesus é Deus encarnado. Todo o poder está em Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o próprio Deus aqui na terra. Enquanto estava. Ele não é simplesmente um bom homem, um bom samaritano, um bom ouvidor, não. Ele é o próprio Deus. Esta é a resposta. Jesus é Deus. Amém? Os falsos mestres diziam que ele tinha um novo conhecimento e uma nova unção. Quer dizer, como ainda hoje, né? Eles dizem assim, não, eu recebi algo especial. Como que eles fossem uma casta de pessoas diferenciadas dos demais. É tanto que as pessoas, né? Você vê a televisão e assusta, né? Ela passa um suor, outro como se fossem homens especiais. Nós somos iguais diante de Deus. O próprio Paulo se considerava um dos menores. Paulo, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia falado e revelado a Paulo, Paulo não se considerava superior a ninguém. Pelo contrário, ele dizia, eu sou o menor da minha casa. Esse é o papel do Senhor. Negar a encarnação de Cristo é negar a sua morte, a sua ressurreição e a sua obra expiatória por nós. E esvaziar o cristianismo, isto é satanismo, irmão. Mateus 16:23 diz isso. Os falsos mestres são proselitas, quer dizer, eles são craques em dividir. Eles dividem ideia, eles dividem princípios, eles dividem. Eles não vão atrás dos perdidos, mas eles se infiltram no meio das igrejas para tentar arrebatar aqueles que são crentes em Cristo Jesus. O alvo deles são os cristãos. Os hereges não permanecem na verdade. O segredo para não ser enganado é permanecer fiel à palavra de Deus. Permanecer fiel. Satanás não é um criador, mas apenas um falsificador. Ele é um imitador de Cristo. Ele faz até milagres, mas não como o Senhor Jesus Cristo faz. Então não vá atrás de milagreiros. Não vá atrás de aparência. Amém? Mas apenas o que é um falsificador que imita a obra de Deus. Tem, por exemplo, falsos ministros. Em 2 Coríntios 11,
13 a 15 trata sobre esse assunto. Prega um falso evangelho. O evangelho é adulterado, ou acrescentado, ou tirado, mas isso não é um verdadeiro evangelho. Gálatas 1, de 6 a 12 fala sobre isso, perdão. Que prega um falso evangelho, de Gálatas 1, 6 a 12, o qual produz falsos cristãos. João fala sobre isso em João 8, 43, 44, que depende de uma falsa justiça. Isso está escrito em Romanos. Eles pregam e distorcem totalmente o evangelho de Jesus Cristo. Na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24, 30, 36 e 43, Jesus e Satanás são retratados como semeadores. Jesus lança a semente verdadeira. Sementes verdadeiras. Os filhos de Deus. Enquanto Satanás semeia os filhos do maligno. Quais são as sementes verdadeiras? Os filhos de Deus. E quais são as sementes falsas? Os filhos do maligno. Aqueles que são verdadeiros homens usados por Satanás para enganar, para ludibriar, para perverter o evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos aí, sexta-feira, acabou numa novela da Rede Globo, tentando retratar pessoas convertidas que na verdade não eram convertidas, mas de certa forma queriam tratar aquilo como eles têm a palavra do Senhor e o convertimento. O convertimento verdadeiro de um homem provoca nele mudanças internas profundas em sua vida. Amém? O principal estratagema, quer dizer, a principal estratégia de Satanás em nosso tempo é semear impostores em todo lugar onde Cristo planta cristãos verdadeiros. Assim, é importante ter a capacidade de distinguir entre o autêntico e o falso e separar as verdades doutrinadas, doutrinas de Cristo, as verdadeiras doutrinas de Cristo, das doutrinas falsas do anticristo. Onde tiver cristão, vai haver pessoas que tentem desviar e inventar o evangelho crucificado. Em segundo lugar, nós devemos permanecer na unção do Espírito, receber em vez de buscar novas experiências. Veja bem, devemos permanecer no Espírito Santo de Deus que nos chamou e não buscar experiências novas. Olha, vamos ali, vamos para o monte, porque ali, não busque. Mas permaneça na fé que um dia você foi chamado. Muitos procuram experiências faraônicas, né? Tremendas. Noite de impacto, noite de não sei o quê, dia de não sei o quê, reunião de não sei o que lá. É tanta reunião, mas palavra de Deus que é bom nada, conteúdo bíblico, prático e viável para nossas vidas não tem. Mas 7 passos para você ser isso, 30 passos para você ser aquilo. Faça isso para alcançar aquilo. Eu digo para você, guarde a palavra para que você possa herdar a vida eterna. Que adianta, pois, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nada. As Escrituras, João escreve em 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 João 2, 27. A palavra é uma proteção objetiva para as nossas vidas, enquanto a unção do Espírito, uma experiência subjetiva. Vou explicar com calma. Mas o ensino apostólico é o mestre celestial. São ambos necessários para a continuidade na verdade, e ambos devem ser captados pessoalmente e interiormente. Este é o equilíbrio bíblico muito raramente preservado pelos homens. Rapidamente, veja bem. A palavra é uma proteção objetiva
é aquilo que você lê e guarda. O Espírito Santo de Deus é uma ajuda diária para que você possa compreender a palavra. Um não sobrevive sem o outro. Você deve ser ortodoxo na palavra, mas também deve ser ortodoxo na busca do Espírito Santo na sua vida. Você não pode ter somente palavra sem o Espírito, porque somente palavra é conhecimento, mas o Espírito é poder de Deus para nós. Então devemos buscar a palavra, mas buscar incessantemente o Espírito. E é raro, alguns se dedicam somente à palavra, e alguns dizem assim, a palavra não é tão importante. Quantas vezes nós ouvimos falar, a palavra é o quê? A palavra não mata, a palavra te dá vida, quando ela é o quê? Te auxilia, é auxiliada pelo Espírito Santo de Deus. Harvey Brady, o pastor, diz assim, tem toda razão quando diz, João tem toda razão quando diz que o Espírito Santo é o protetor da ortodoxia, quer dizer, o Espírito Santo é aquele que nos protege no ensino verdadeiro, que nos ajuda e nos auxilia com o ensino verdadeiro da palavra, com a genuína palavra. Ele é o mestre da verdade, não adulterada. Ele é o avalista de que nosso relacionamento duradouro com Deus é uma compreensão inteligente, bem como uma identidade emocional. O Espírito Santo de Deus é que nos avalia com a verdade da palavra. Concordo exatamente com o que o pastor Augusto Renan diz, quando diz, João não está afirmando que não precisamos de mestres humanos, mas dizer isso seria contradizer a passagem da Bíblia que fala do trabalho dos pastores, dos mestres da igreja, ensinando e doutrinando os fiéis. É necessário homens que levam a palavra do Senhor, mas homens que são fiéis à palavra de Deus. Essa é a característica. Precisamos de homens, de pastores fiéis, de homens que se levantem para o quê? Levar com genuinidade a palavra de Deus, sem histórias faraônicas ou saltos absurdos na palavra. Além disso, seus crentes não precisam de mestres humanos, porque João lhe ensina. Pelo contrário, João ensinou a cada um de nós com essa palavra. Por isso nós precisamos de pastores, mestres, para nos ensinar, nos auxiliar. Em terceiro lugar, nós devemos permanecer em Cristo, para termos confiança em sua segunda vinda. Permanecer no Senhor e permanecer na esperança da sua palavra. Filhinhos 2:28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados no dia da sua vinda. Muitos terão vergonha de quando Cristo voltar, porque verão que estavam ensinando o evangelho falso, e que não terão perdão, porque já não terão mais como voltar atrás. Os últimos versículos do texto que nós lemos formam entre uma ponte, entre dois capítulos. O versículo 28 é um rápido resumo do capítulo 2. Olha o que o verso 28 diz. Vamos ler. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, permaneça em Cristo Jesus. Amém? Não se perder. O versículo 28 é um rápido sumário do capítulo 2. O versículo 29 é um resumo do capítulo 3. Uma introdução ao capítulo 3. Nós vamos começar a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. O apóstolo João nos diz que o verdadeiro crente é aquele que, em vez de ser enganado pelo anticristo, prepara-se para a segunda vinda de Cristo. O que quer dizer isso? O verdadeiro cristão não é aquele que fica dando ouvido a fábulas, mas ele está constantemente esperando incessantemente pela vinda de Cristo, para que o Senhor venha logo
buscar a sua igreja para morarmos junto com ele. Prepara-se para a segunda vinda de Cristo, 2:28. Os homens reagirão à segunda vinda de Cristo de duas formas, que nós já lemos. Uns terão confiança, outros ficarão o quê? Envergonhados. Lembra-se da parábola das virgens? Esse é o conteúdo do entendimento da palavra do Senhor. Não se deixe ficar envergonhado com a vida de Cristo, mas se apresente no dia da vida do Senhor. Jesus Cristo é o presente dos fiéis. Amém? A primeira manifestação teve como alvo tirar o pecado do povo de Deus. Capítulo 3, verso 5. E destruir as obras do diabo. 3:8. João a considera como a manifestação do amor de Deus pelo seu povo. 4:9. Essa primeira manifestação constitui na encarnação, vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A segunda manifestação é o retorno público e visível do Senhor Jesus Cristo a este mundo para contemplar a obra iniciada na primeira vinda. Esta é a manifestação, esta é a vinda que João se refere aqui. Para nós terminarmos, nessa futura manifestação seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 3:2. Em quarto lugar e último, nós devemos praticar a justiça como prova de que nascemos de Deus. 2:29 diz assim: sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Sabeis que é justo aquele que são nascidos de Deus, aquele que pratica a justiça. A única maneira de guardarmos a segunda vinda de Cristo é vivendo como ele viveu, em justiça, em caridade. Aquele que professa ser cristão, mas não vive, ou é um enganador. Ou ele está se enganando, ou é aquele que tenta enganar os outros. Pertence não às fileiras de Cristo, mas às fileiras do próprio anticristo. Na segunda vinda de Cristo ficará o quê? Envergonhado. Warren Wiersbe diz assim: está certo quando diz que a vida real é uma vida que consiste em prática, não apenas em palavras. Não basta saber, é preciso fazer para Cristo. Efésios 5:1, 1 Pedro 1:14-15, 2 Coríntios 13:5. Harvey Blaney tem razão quando diz que o que um homem faz tem razão quando diz que o que um homem faz e como age são aspectos intimamente ligados com a sua salvação. Aquilo que o homem pratica, aquilo que o homem faz no seu cotidiano está ligado com o seu futuro, se ele é ou não é salvo. Amém? Para concluir o que aprendemos nesse texto, ainda que longo, mas que de proveito para as nossas vidas. Veja bem, duas coisas devem habilitar os crentes verdadeiros: a palavra da verdade. Crente, guarda a palavra do Senhor. A unção do Espírito. Ele não pode ser simplesmente um conhecedor da palavra, mas ele tem que ter a unção do Espírito na sua vida cotidiana. Mas as duas coisas devem ser as marcas de um crente verdadeiro. As marcas de um crente verdadeiro também devem ser a esperança que ele tem na volta de Cristo e a prática cotidiana da justiça. Ele pratica a justiça, ele não engana, ele não desfrauda, ele não aceita suborno, mas ele é o quê? Fiel, ele é ortodoxo com a palavra de Deus e com a vida cristã. Amém? E com a sua comunhão, tanto com Cristo quanto com a igreja. 2. Existem 3 marcas distintas de um falso mestre. Existem 2 marcas que caracterizam um falso pastor, um falso mestre, um falso ensinador.
abandonam a comunhão da igreja. Só a igreja dele é certa. Só a igreja dele é santa. Só ele vai para o céu. 2, negam a fé. A fé na palavra não é suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais. Isso é negar a fé. 3, a palavra da verdade. A ortodoxia da palavra deve ser observada sempre, sem nenhuma exceção. Não divida a palavra de Deus com nada, nem com um livro, nem com uma unção nova, nem com uma experiência nova, nem com algo novo. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Nós cremos na inerrância da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? 4, é a busca do Espírito Santo. Para entender a palavra santa, deve ser a força diária, a força que nos impulsiona as nossas vidas. Buscar o Espírito Santo, buscar a presença do Senhor, buscar a presença através do conhecimento bíblico, não de uma falsa experiência, mas de uma experiência verdadeira e genuína da palavra.